Bom dia, meus queridos alunos. A aula de hoje é sobre orações subordinadas adverbiais. E para servir de guia para a nossa aula de hoje, eu vou usar a gramática dos professores Pascoalin e Espadoto, ok? Então, vamos nessa. Orações subordinadas adverbiais. As orações subordinadas adverbiais funcionam como adjuntos adverbiais da oração principal. Então, olha só. Vamos pegar esse exemplo aqui que os professores estão colocando para a gente. Tá? Esse exemplo aqui. Beleza? O vizinho vendeu o terreno ao lado, porque precisava de dinheiro. Se você prestar atenção, eu vou cortar bem aqui, separando a oração principal, sigla para a oração principal, a gente pode abreviar utilizando a sigla OP, tá? E essa aqui fica sendo a nossa oração subordinada adverbial. Sigla para isso, OS. Vou botar um ad para não confundir com adjetiva, tá? Aqui, ó, adverbial, ok? Então vamos lá. Essa aqui é a nossa oração subordinada adverbial. O que ela tem de... qual é... Não é dizendo que ela tem, não. O que ela faz em relação à oração principal é apresentar uma circunstância de causa para a principal. Na verdade, essa oração ela está apresentando a causa da ação da principal. Tá? Então, essa oração toda aqui, né, porque precisava de dinheiro, está oferecendo uma causa para a ação de vender o terreno ao lado. Então, o vizinho vendeu o terreno ao lado porque precisava de dinheiro. Porque precisava de dinheiro vai dar uma ideia de causa da ação da principal. Então, vão funcionar como os adjuntos adverbiais funcionam, tá? Atribuindo sempre uma circunstância ao verbo da principal. Ok? A oração é subordinada porque essa oração é subordinada porque ela é iniciada pela conjunção, aqui no caso a conjunção porque, isso marca visualmente a subordinada. A principal, você pode reparar, não tem nenhuma conjunção iniciando, tá bom? Você vai sempre cortar antes da conjunção, beleza? Outro exemplo. Quando cheguei ao supermercado, as portas já estavam fechadas. Cortei aqui, ó. Tá? Cortei aqui. Quando cheguei ao supermercado, é uma oração. As portas já estavam fechadas, outra oração. Você vê que são dois momentos, né? O momento da chegada ao supermercado, essa é uma oração, e o momento em que você percebe, em que ele percebe que as portas estão fechadas, é outro momento. Você vai separar os momentos aí. Cada momento é uma oração. Na verdade, você tem aí uma espécie de... como eu posso dizer isso? Um fato, tá? Um fato expresso. Cada oração marca um fato expresso. Tá bom? Então, se separa, muitas vezes, a oração subordinada pode estar começando a oração, então a conjunção está aqui, e aí aquela ideia de você marcar sempre antes da conjunção, separar, né, cortando antes da conjunção, pode não funcionar, porque a conjunção já está no início.
e a principal está do outro lado. Então, como é que você sabe que terminou uma oração e começou a outra? Então, é por essa ideia de fato expresso. Tá? Fica atento a esse detalhe. O fato expresso. Chegada no supermercado, constatação de que a porta estava fechada. São dois fatos expressos. Tá? Então eu cortei aqui antes do as. Beleza? Deixa eu encontrar meu ponteiro que sumiu por aí em algum lugar. A Microsoft. Cadê, gente? Peraí. Aqui, achei. O Office deveria vir com um ponteiro maior para a gente poder identificá-lo. Ele some aqui na tela. Quando cheguei ao supermercado, as portas já estavam fechadas. Quando cheguei ao supermercado, é uma oração que vai expressar a ideia de tempo da oração principal. A ação, o fato expresso aqui de estar fechada, né, ele acontece nesse tempo aqui, ó. Quando é que você percebeu isso? Quando chegou ao supermercado. Então, em que momento, em que tempo se percebe isso? Quando cheguei ao supermercado. Entendeu? Então, a oração toda, ela serve para expressar a ideia de tempo da ação da principal. Tranquilo? Bom, nosso estudo das orações subordinadas adverbiais vai ser pautado pela norma gramatical brasileira, a NGB, que reconhece apenas 9 orações subordinadas adverbiais. Porém, alguns autores apresentam mais dois tipos de orações subordinadas adverbiais que nós veremos ao final a título de curiosidade. Tá bom? Bom, são essas aqui as orações subordinadas adverbiais: causal, comparativa, concessiva, condicional, conformativa, consecutiva, final, proporcional e temporal. Vamos falar da causal? Ela exprime a ideia de causa do fato expresso na oração principal. Iniciam-se principalmente por porque, já que, visto que, como, uma vez que, e há outras conjunções, e até coloquei aqui embaixo, daqui a pouco a gente fala sobre isso, outras que você pode utilizar. Olha aqui, ó, vamos pegar esses exemplos que os professores colocaram. Erroneamente, muitas pessoas acham os índios inferiores, porque eles têm outros hábitos culturais. Eu vou cortar antes do porquê. Erroneamente, muitas pessoas acham os índios inferiores é a oração principal. Deixa eu te falar uma coisa. Você viu lá no exemplo anterior, no primeiro exemplo, a oração principal como sendo a primeira do período. Já no exemplo seguinte, você viu a oração principal como sendo a última. Isso ocorre porque a oração subordinada adverbial, assim como o adjunto adverbial, ele é um termo que ele fica solto na oração. Ele não tem aquele lugar obrigatório. Ele pode estar no início, pode estar no meio ou no final da oração. Da mesma forma, é a oração, né, subordinada adverbial. Já que ela funciona como advérbio, ela também tem essa liberdade de estar em qualquer ponto da oração, tá bom? Mas em geral a gente a gente começa com a principal. Só que isso não é regra, quero deixar bem claro isso. Erroneamente, muitas pessoas acham os índios inferiores, porque eles têm outros hábitos culturais. Olha aqui, ó. Essa oração, porque eles têm outros hábitos culturais, se você prestar bem atenção no sentido que ela dá ao texto, ela vem como uma causa das pessoas acharem, né? Trabalhei em cima do verbo. Das pessoas acharem os índios inferiores. O autor coloca essa oração, né, como causa para a ação dos índios acharem, das pessoas acharem os índios inferiores. Tá? Então, toda uma oração que vai trabalhar como a causa da ação da principal. E aqui eu quero deixar bem claro uma coisa. A causa e a consequência são coisas indissociáveis. Toda vez que você tiver uma causa, você tem uma consequência. Se você tiver uma consequência, você tem uma causa. Não dá para separar.
ação e reação. Entendeu? Então, voltando aqui à oração, erroneamente muitas pessoas acham os entes inferiores, porque eles têm outros hábitos culturais. Essa oração aqui vai ser uma oração subordinada, adverbial. Nossa, escrever com essa caneta é muito difícil. Adverbial causal, tá? Causal. Todos esses exemplos são de causais, mas só para a gente marcar aqui até a forma escrita. Causal. Tranquilo? Outro exemplo. Já que estava calor, ninguém quis leite quente. Ó, aqui eu tenho, vou cortar aqui, ó. São dois fatos. Dois fatos expressos. Primeiro fato, estava calor. Segundo fato, ninguém quis leite quente. Cada fato é marcado pelo verbo, entendeu? Então eu tenho dois fatos. Já estava calor, então eu vou cortar aqui. E o outro é ninguém quis leite quente. Esse fato começa com conjunção, com a locução conjuntiva, já que. E aqui eu vou fazer uma distinção de locução conjuntiva para conjunção. A locução conjuntiva é formada por mais de uma palavra, como toda locução é. Tá? Quando falarmos em locução adverbial, locução adjetiva, locução prepositiva, sempre se trata de mais de uma palavra que tem a função daquela classe gramatical. Então, a locução conjuntiva, ela vai trabalhar com mais de uma ideia, mais de uma palavra, mas vai ter valor de conjunção. A conjunção propriamente dita é representada por apenas uma palavra. Entendeu? Então, voltemos à frase. Já que estava calor, ninguém quis leite quente. Já que estava calor, é a minha oração subordinada, tá? Adverbial causal, porque ela vai ser a causa de ninguém querer leite quente. Então, a ação de não querer leite quente, né, o fato, né, expresso de não querer leite quente, foi causado, vou botar a setinha para cá, ó, pelo fato de estar calor. Compreendeu? Uma oração vai trabalhar como causa da ação da outra. Próximo exemplo. Chegou cansado, visto que seu trabalho fora muito pesado. Chegou cansado, visto que seu trabalho fora muito pesado. Ó, vou cortar aqui, porque são dois fatos aí. Primeiro fato, chegar cansado. Segundo fato, trabalho ser pesado. Entendeu? Então são dois fatos. Cortei, separei um do outro. Chegar cansado é a oração principal. Como é que eu sei que é a principal? Olhei para cá, ó, e não vi nenhuma conjunção começando. Então essa é a principal. Essa oração, visto que seu trabalho fora muito pesado, essa oração ela vai dar a causa dele ter chegado cansado. Entendeu? Chegou cansado porque o trabalho é pesado. Se o trabalho fosse leve, eu não chegaria cansado. Entendeu? Então, uma coisa é a causa da outra. E aquilo que eu te falei, ó. Aqui acho que fica bem claro para você perceber. Causa a consequência. Ó. Trabalho pesado, consequentemente, cansaço. Entendeu? Causa aqui na oração, consequência aqui na principal. Tá? Causa na subordinada, consequência na principal. Como era doente, poucos queriam seu trabalho. Cortei aqui, ó. Como era doente é um fato, poucos quererem o trabalho dele é outro fato expresso. Então, vamos lá. Cortei aqui. Essa é a subordinada, começa com a conjunção como estava doente, poucos queriam seu trabalho. Ó, essa oração é a principal. Essa oração subordinada vai apresentar a causa das pessoas, de poucos quererem o seu trabalho. Qual é a causa? Ele ser doente, né? Uma vez que lhe dei o dinheiro, não posso pedi-lo. Cortei antes do não. Oração principal, não posso pedi-lo.
Uma vez que lhe dei o dinheiro, oração subordinada adverbial causal. Repare que essa é a causa de eu não poder pedi-lo. Eu dei o dinheiro, né? Se dei o dinheiro. Se dei, está dado. Não vou poder pedir de volta. Né? Não existe, não tem lógica nisso. Senão você não teria dado, teria emprestado. Uma coisa é causa da outra. Causa, consequência. Se eu dei o dinheiro, isso é causa para a consequência de eu não poder pedir de volta. Outras conjunções usadas nesse caso. Olha aqui, ó. Vem comigo aqui. Cadê esse ponteiro, Senhor? Aqui. Outras conjunções. Já que, locução conjuntiva, né? Porque, pois que, porquanto, uma vez que, visto que, sendo que, dado que, como. São só alguns exemplos. Podem existir mais, tá? Então a gente tenta trazer o máximo, mas nunca é. Eu vou te dar uma dica muito importante. As conjunções, conhecê-las, claro, isso é super importante. Até eu te aconselho sempre, quando tiver um tempinho, abra um livro, a gramática, ou pesquisa na internet, conjunções, tá? Conheça as conjunções, isso é muito importante. São muitas. Então, conheça, pelo menos tenha essa imagem visual das conjunções, isso vai te ajudar na hora de identificá-las no texto. Mas não se fie na conjunção para classificar a oração subordinada adverbial, tá? Porque são muitas, como eu te falei. Então, você vai decorar um monte, não vai adiantar, e vai adiantar pouco. Além do mais, além de tudo isso, para piorar a situação nesse sentido, da decoreba, uma mesma conjunção pode ser usada em várias orações subordinadas e coordenadas. Então, as conjunções trabalham em todas as frentes. De nada adianta você decorar a conjunção se você não entender as relações de sentido que ocorrem entre uma oração subordinada e a sua principal. É isso que eu quero, presta bem atenção. É isso que eu quero que você entenda. A relação de sentido que ocorre entre a oração subordinada e a oração principal. Beleza? Fique esperto nisso. Eu vou estar sempre dando atenção a isso para você aqui na aula, para que seja esse o ponto do seu estudo, e não a decoreba de conjunções. Isso ajuda, mas não resolve. Tá? Só ajuda, sempre soma, mas não resolve o teu problema. Comparativas. O próprio nome já está dizendo, né? As comparativas são orações subordinadas adverbiais em que ocorre uma comparação. Segundo os professores, representam o segundo termo da comparação. Iniciam-se principalmente por como, mais do que, menos do que, tão como, tanto quanto. Deixa eu fazer uma observação para você. Quando você vira assim, ó, dessa forma, mais reticência do que, tudo isso aqui, ó, mais reticência do que. Quando você vira dessa forma, é porque na oração principal você vai ter o mais. Na subordinada você vai ter o do que. É um parzinho, tá bom? Então quando tem essa reticência é porque uma parte dessa conjunção, dessa locução conjuntiva, ela está de um lado, na oração principal. A outra parte está do outro lado, na subordinada. Tá bom? Então fique esperto quanto a isso. Alguns padres fizeram opção pelos pobres e injustiçados, como Cristo o fez há quase 2000 anos. Olha aqui, ó, vou cortar antes do como, separando os fatos. Né? Os padres fizeram opção pelos pobres, é um fato. O outro fato é Cristo que fez essa mesma opção há quase 1000 anos, quase 2000 anos. Então são dois fatos e eu separo. Desculpe. E eu separo dessa forma. Aqui a nossa conjunção como, mostrando que essa aqui é a subordinada adverbial comparativa e essa aqui é a nossa principal.
nossa oração principal. Beleza? Alguns padres fizeram opção pelos pobres e injustiçados, como Cristo o fez há quase 2000 anos. Eu estou comparando o fato expresso aqui, né, o fato expresso dos padres, que é fazer opção pelos pobres, injustiçados, com o fato expresso, né, na segunda oração, que é Cristo também o fez, né, há quase 2000 anos. Tá? Então estou comparando, né, a ação dos padres com a ação de Cristo. Está entendendo? Há uma comparação acontecendo aí. Tá bem clara. O ciclista era tão rápido quanto o pensamento. Vou cortar aqui. E aí você deve, se você prestou atenção na oração, você deve estar se perguntando, professor, se uma oração é marcada por verbo, então a primeira oração é essa aqui, o ciclista era tão rápido, e o verbo é o verbo ser. Mas eu não estou vendo o verbo na segunda oração, quanto o pensamento. Pois é, boa observação. Na verdade, o verbo aqui está subentendido. Isso ocorre porque o verbo é o mesmo. Veja, o ciclista era tão rápido quanto o pensamento é. Então, há a ideia do verbo ser presente nessa segunda oração. Eu poderia escrevê-lo? Poderia. Poderia ter escrito assim. O ciclista era tão rápido quanto o pensamento é. Quanto é o pensamento. Desculpa. Mas há a necessidade, até por uma questão de estilo, não há necessidade de fazê-lo. Tá bom? Não preciso repetir, porque a ideia já está subentendida. Sempre que eu puder cortar alguma coisa do meu texto, por achar que não há necessidade daquilo, é bom fazê-lo. Torna o texto mais objetivo, mais coeso, mais bonito, mais estiloso. Então, olha só. Essa aqui é a minha oração principal. O ciclista era tão rápido quanto era tão rápido. Tá? E essa é a minha subordinada adverbial comparativa. E claro, você nota que há uma comparação entre o ciclista e o pensamento. Né? Então, estou comparando a rapidez do ciclista com a rapidez do pensamento. Ninguém sofreu tanto como aquele homem. Tá? Ninguém sofreu tanto como aquele homem desempregado. Cortei aqui antes do como. Aqui eu tenho a afirmação, ninguém sofreu tanto, e aqui eu estou comparando com o homem desempregado. Então, estou comparando o sofrimento de ninguém com o sofrimento daquele homem desempregado. Tá? Há uma comparação do sofrimento de um com o sofrimento de outro. Outra coisa que é importante notar nesse caso, e aqui o Pasqualini e o Espadoto falam que a comparativa é o segundo termo da comparação, isso não quer dizer que a oração tem que ser a segunda, né, tá, dentro do período. Ela pode ser a primeira. Essa oração, esse período aqui poderia ter sido escrito assim. Como aquele homem desempregado, ninguém sofreu tanto. Eu poderia escrever dessa maneira e estaria corretíssimo segundo a gramática. Até mais estiloso, diga-se de passagem. Tá? Então, não ser o segundo elemento da comparação não significa ser a segunda oração. Fique esperto. O programa de rádio estava mais crítico do que informativo. Aqui eu estou comparando duas características no mesmo ser. Vou separar a oração, assim que eu encontrar o meu... Meu Deus do céu. Achei. E já perdi de novo. Achei de novo. Aqui. Ó, vou cortar aqui antes do que. Tá bom? O programa de rádio estava mais crítico do que informativo. Cortei aqui antes do outro elemento comparativo. Tá bom? Então, aqui eu separei os elementos comparativos. Estou comparando a característica de ser crítico com a característica de ser informativo. Tudo isso está indo para o mesmo ser, que é o programa de rádio. Tá? Então,
aqui eu tenho a seguinte ideia. O programa de rádio estava mais crítico do que estava informativo. Entendeu? Ele estava mais uma coisa do que estava a outra. Então, a segunda oração, verbo subentendido, apresenta outra característica, né, que eu estou comparando com a característica de crítica. Então, ele é mais uma coisa do que a outra. Nós corríamos que nem lebres assustadas. Ó, cortei antes do que. Nós corríamos, oração principal, que nem lebres assustadas, vai ser um comparativo. Tá? Corríamos como lebres assustadas, correm. Então, é uma oração que está comparando o modo de correr das lebres assustadas com o nosso modo de correr. Entendeu? Então, estou comparando o modo de correr de um com o modo de correr da outra. Nesse caso, essa oração aqui, ela vai funcionar como comparativa, porque ela estabelece um segundo elemento de comparação. Tá claro? Beleza, então. Aqui embaixo tem algumas informações do que a gente já falou, né? Sobre o verbo estar subentendido, e aqui ele dá um exemplo. Tá. A gente já falou sobre isso. Outras conjunções nesse caso, como, que, do que, mais do que, maior do que, como, tanto como, qual, tal qual, quanto, tanto quanto, quão, tão qual. Esse tão quão aqui, tá? Esse é outra forma de fazer a mesma coisa que eu fiz aqui com a reticências, tá? Tanto quanto. O tanto vai estar numa oração, o quanto vai estar na outra. O tão quão, o tão vai estar numa oração, o quão vai estar na outra, tá? Então, fique esperto quanto a isso. Concessivas exprimem ideia contrária ao fato expresso na oração principal e iniciam-se principalmente por embora, ainda que, se bem que. Vamos aos exemplos? Embora houvesse leite estocado, ninguém conseguia encontrá-lo no mercado. Bom, a concessiva ela vai estabelecer uma ideia, como aqui em cima está falando, uma ideia contrária. Alguma coisa que contrarie a lógica, contrarie o óbvio, sabe? O racional. É uma contrariedade assim, pela vontade e não pela lógica. Não há lógica nisso, mas eu vou fazer assim mesmo. Entendeu? Então, foca nessa ideia da contrariedade da lógica, do esperado, sabe? Do comum. É uma oração que vai trazer uma informação que contraria a lógica. Vamos ver? Embora houvesse leite estocado, ninguém conseguia encontrá-lo no mercado. Então, aqui eu tenho a oração principal. Ninguém conseguia encontrá-lo no mercado. Tá? Essa é a oração principal. Agora, veja, não é lógico não conseguir encontrar porque se havia leite no mercado, né, o leite estava estocado no mercado, o que se espera é que se encontre esse leite. Mas olha só, não há confluência entre leite estocado e encontrei. Não há. Né? Se tem leite trocado, espera-se que se encontre esse leite, mas não se encontra. Entendeu? As duas orações deveriam se completar no sentido lógico, caminhar para o mesmo ponto. Mas ou seja, concordar aí, né? Haver uma concordância entre elas, mas não há. Ao contrário, né? Uma diz que tem, mas a outra não encontra. Está percebendo? Existe entre as orações uma contrariedade, tá? Uma contrariedade. Vamos ver outros exemplos para ver se fica mais claro. Adorava Elis Regina, ainda que ela fosse pimentinha. A expressão pimentinha aí, entre aspas, né? Uma conotação. Entendamos pimentinha como uma pessoa, né, esquentada,
for um pavio curto, né? Sabe, uma pessoa muito agitada, nervosinha, tá? Nervosinha, tá? Isso é uma pessoa muito nervosa. Pessoa que se estoura por muito pouco. Adorava Elis Regina, ainda que ela fosse pimentinha. Então, veja, olha como é que trabalha essa questão da lógica. Pessoas muito estressadas, muito irritadas, pessoas muito nervosinhas, são pessoas difíceis a gente gostar, né? É difícil você gostar de alguém assim, né? Você geralmente tenta evitar pessoas assim. Mas contrariando a lógica, o autor da frase diz que adorava Elis Regina, entendeu? Então eu considero a concessiva como sendo aquela exceção à regra, uma licença ao esperado, uma licença ao que se espera, tá? Adorava Elis Regina. Essa é a afirmação principal, é a oração principal. Agora, como adorar alguém que é pimentinha? Entendeu? Ainda assim amava. Essa é a subordinada. Oração subordinada, adverbial, concessiva. Ou seja, eu estou fazendo uma concessão, estou abrindo uma brecha, uma exceção à regra. Tá bom? Concessiva, adverbial, concessiva. Nossa, escrevi que isso aqui é muito difícil. Concessiva. Entendeu? Então, assim, vai abrir uma exceção à regra. Adorava Elis Regina, mas a segunda oração, a subordinada, vai me trazer algo que conteste a principal. Que é algo que contrarie a principal, como uma coisa ilógica. Entendeu? Algo que contrarie. Eu adorava Elis Regina, é a principal. Então ela deve ser uma pessoa maravilhosa. Aí é que você se engana. Porque ela era uma pimentinha. Você está entendendo? Vai trazer a contrariedade. Aquilo que deveria fazer com que eu não adorasse. Vamos ver outro exemplo. Por mais que pedissem novas escolas, o Estado não construía. Ó, vou cortar aqui. O Estado não construía é o fato da principal, oração principal. Se o Estado não constrói, a lógica é, né, que não estão pedindo. Né? Não está pedindo, não está sendo necessário. Né? O Estado não constrói. Na lógica, o Estado vai construir se for necessário, se estiverem pedindo, se a sociedade exigir. Só que, exatamente, a oração subordinada adverbial concessiva traz exatamente o contrário. A sociedade, né, está pedindo novas escolas, mas o Estado não constrói. Entendeu? Então, existe uma oposição de ideias. O que a sociedade quer é novas escolas, o que o Estado faz, não constrói. São coisas opostas. Tá bom? Preciso de um livro de poesia, qualquer que seja ele. Olha, o ilogismo aqui está no seguinte. Preciso de um livro de poesia, oração principal. Se você quer um livro de poesia, poesia não é uma coisa que todo mundo gosta. Então, entende-se que você tem uma ideia assim, de um livro em especial, alguma coisa na tua cabeça. Você quer um livro de poesia, não é, né? Você tem em mente o que você quer. Mas olha só, contrariando a lógica, qualquer que seja ele, parece até que você não quer nem para ler, que é para, sei lá, que é só para impressionar alguém, para dizer que você quer segurar o livro para mostrar que está lendo, alguma coisa assim, não sei. A segunda oração, que é subordinada adverbial concessiva, ela traz uma ideia que contraria o esperado, né? Que você tivesse alguma coisa mais focada, alguma coisa mais em particular. Não, qualquer que seja ele. Outras conjunções usadas nesse caso. Embora, conquanto, ainda que, posto que, mesmo que, em que, se bem que, por mais que. Tranquilo? Então, para fechar aqui essa parte da concessiva, quero que você entenda isso, que a concessiva trabalha com a ideia de uma oração que vai trazer um elemento que se opõe à oração principal.
A principal vai por um caminho, a concessiva vai por outro. Vou te dar um último exemplo. Embora estudasse feito louco, não passaria na prova. Embora estudasse feito louco, não passaria na prova. Então, quando você estuda feito louco é porque você está estudando para passar, né? O esperado é que você passe. Mas aí, o fato é que você não vai passar. Então, as coisas não casam. Entendeu? Ainda não pegaria o ônibus, ainda que corresse como um leopardo. Não pegaria o ônibus, ainda que corresse como Flash. Entendeu? Ainda que corresse... ainda que fosse um raio, não pegaria o ônibus. Olha só, né? É praticamente impossível um raio não conseguir pegar. Mas a frase está dizendo que ainda que fosse um raio, não pegaria o ônibus, ainda que fosse um raio. Você entendendo? Sendo um raio, ele vai chegar lá no ônibus. Né? Ele está correndo muito, mas não vai chegar. Entendeu? A principal vai estabelecer o ponto. A subordinada vai apresentar um fato que se opõe ao ponto, ou que na lógica, né, se oporia ao ponto apresentado na principal. Na lógica, aquilo deveria funcionar, mas não funciona. Tá bom? Esse é o sentido que você tem que observar. Condicional. Condicionais exprimem ideia de condição necessária à realização do fato expresso na oração principal. Iniciam-se principalmente por se, caso, desde que, contanto que. Exemplo, se nos convencêssemos do valor nutritivo dos cereais, a proteína animal seria substituída. Então, essa ação aqui, eu vou cortar aqui, ó. Esse fato, a proteína animal seria substituída, a oração principal é a nossa oração principal, esse fato expresso, ele está condicionado ao convencimento do valor nutritivo dos cereais, que aí as pessoas parariam de comer proteína animal para comer cereais. Então, essa oração vai funcionar como uma condição para a ação da principal. Olha outro caso. Cadê, setinha? Cadê você? Aqui. Olha aqui, ó. Caso ele venha cedo, iremos ao cinema. Vou cortar bem aqui. Ó, a ação de o fato expresso, ir ao cinema, só vai ocorrer se o fato expresso vir cedo, ocorrer. A condição para irmos ao cinema é vir cedo. Venho cedo, né? Vamos ao cinema. Não veio cedo, não vem cedo, não vamos ao cinema. Entendeu? Há uma condição. A condicional, ela estabelece a condição para a ação da oração principal. Está lá na música. Tá bom? A ação principal só vai ocorrer se a condicional ocorrer primeiro. Então, existe também uma relação cronológica aí. Primeiro a condicional, a condição acontece. Aí, a principal pode acontecer. A principal está presa a uma condição. Olha outro exemplo. Viajaremos ainda hoje, desde que o tempo continue bom. Então, essa aqui é a principal. Viajaremos ainda hoje. Mas ela está condicionada ao tempo continuar bom. Tempo bom, viajaremos ainda hoje. Tempo ruim, não viajaremos ainda hoje. Então, essa oração aqui, ó, ela vai estabelecer uma condição para que a ação da principal ação acontecer. O plano dará certo contanto que ninguém falhe na sua tarefa. Ó, cortei aqui antes do contanto. O plano dará certo, oração principal. Qual é a condição para ele dar certo? Ninguém falhar. Se falhar, não vai dar certo. Entendeu? Então, para a ação de dar certo, ninguém pode falhar.
bom? Então, eu atrelei uma oração à outra, fazendo da subordinada a condição para a principal. Primeiro a subordinada acontece, aí a principal acontece. Tá bom? Outras conjunções condicionais. Caso, se, contanto que, desde que, uma vez que, dado que, a não ser que, a menos que, suposto que, salvo se, exceto se.